Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra devocional, para que Deus possa ministrar no seu coração e que você, em Cristo, possa meditar, ser edificado, ser ministrado pelo Senhor. O texto que nós vamos compartilhar está em Mateus, capítulo de número 11. A gente vai ler do verso 20 ao 26. Diz assim: Em seguida, Jesus censurou algumas cidades nas quais trabalhara muito, mas com pouco resultado, porque o povo se mostrara cético e indiferente. Ai de você, Corazim, pobre Betsaida! Se Tiro e Sidom tivessem visto metade dos milagres que vocês presenciaram, teriam caído de joelhos na mesma hora. No dia do juízo, eles vão se sair bem em comparação com vocês. E Cafarnaum, pomposos como pavões, vocês irão acabar no abismo. Se o povo de Sodoma tivesse tido as oportunidades que vocês tiveram, aquela cidade ainda estaria de pé. No dia do juízo, eles vão se sair bem em comparação com vocês. Inesperadamente, Jesus irrompeu numa oração. Obrigado, Pai, Senhor do céu e da terra. Escondeste os teus caminhos dos eruditos e sabichões e os revelaste aos mais simples. Sim, Pai, esse é o teu modo de agir. Amém? Amados, esse texto ele está dentro de um contexto, como todos da Bíblia, e eu vou sempre sugerir para você, indicar para você a necessidade de ler todo o contexto, para que você perceba o que fez com que Jesus de repente começasse a falar essas coisas a respeito dessas cidades. Bem? Mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas necessárias para esses dias a respeito da dureza do nosso coração. Em outras palavras, Jesus estava condenando a dureza do coração daqueles homens daquelas cidades, de Betsaida, de Cafarnaum, e inclusive comparando essas cidades a outras cidades ímpias, como Tiro e Sidom, e como a cidade de Sodoma. E essas últimas, Tiro e Sidom e Sodoma, foram cidades ímpias. Inclusive Sodoma, lá no Gênesis, ela é completamente destruída pelo fogo a partir de um juízo de Deus sobre aquela cidade. A medida do pecado dela havia saturado e por isso Deus determinou que ela fosse destruída. Mas quando nós começamos a olhar e ouvir com atenção o que Jesus está dizendo a respeito dessas cidades, de que essas cidades ímpias, elas terão melhor chance, elas se sairão melhor no dia do juízo, nós precisamos nos apavorar diante daquilo que Jesus está apontando que havia em Corazim e em Cafarnaum. Nesse momento, nós precisamos avaliar o nosso coração, ou a disponibilidade, a maleabilidade, a flexibilidade do nosso coração nas mãos do Senhor, porque foi a dureza do coração destes homens que fez com que eles fossem comparados a cidades ímpias e condenados diante dessas cidades. Isso é muito sério, é muito grave. E muitas vezes o nosso coração ele está tão endurecido, cético e indiferente, como diz o Senhor Jesus aqui nesse texto, que nós, se compararmos a pessoas ímpias, elas estão melhores que nós. Elas estão melhores que muitos crentes, que muitas pessoas que dizem servir a Deus de verdade. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas características do coração endurecido e que por essa razão tornam esse coração, ou colocam, aliás, esse coração em perigo. A primeira delas é a indiferença. Quando Jesus diz para essas cidades, né, que a indiferença delas
o quanto essas cidades estavam céticas diante do Senhor, diante do agir do Senhor. Isso nos ajuda, ou precisa nos convocar a refletir sobre nós mesmos. Quantas vezes o nosso coração está tão endurecido que nós nos tornamos indiferentes ao que Deus está fazendo, ao trabalho dele? O texto diz, e a minha versão é a Bíblia a Mensagem, né? Ele diz que Jesus trabalhou muito, mas obteve pouco resultado. Eu fico pensando, o trabalho de Deus, o trabalho de Jesus, o poder de Jesus, aquilo que ele fez, obteve pouco resultado na vida daquelas cidades. E aí o texto já declara, por causa da sua indiferença e do fato de eles serem incrédulos. Então, quando o nosso coração está endurecido, um dos primeiros sinais é a indiferença. Nos tornamos indiferentes ao trabalho de Deus, ao apelo de Deus, ao agir de Deus no nosso coração. Aquilo que Deus está tentando fazer, ao projeto de Deus dentro de nós. Eu não estou falando nesse momento das coisas ao redor, mas do trabalhar do Senhor. Porque todo o trabalho de Deus tem por meta, qualquer que seja esse trabalho, tem por meta modificar o nosso coração, nos transformar, nos mudar, nos fazermos a imagem e semelhança de Cristo. E é por essa razão que quando Jesus diz aqui que eles eram céticos e indiferentes, o trabalho que Jesus fez não obteve resultado. E isso é grave. E quantas vezes o nosso coração está assim? Cético e indiferente. Deus está tentando trabalhar, está tentando mover as coisas dentro de nós, mas nós estamos céticos. Nós estamos indiferentes. Sem conseguir caminhar na direção, sem conseguir responder da maneira correta, à altura daquilo que Deus está esperando a partir do esforço que Ele está fazendo para nos alcançar. Outra característica interessante do coração endurecido dessas duas cidades é que eles não eram capazes nem de ver e nem de reconhecer o que Deus estava fazendo ao redor. Ou seja, essa indiferença que era interna a respeito das coisas interiores, ela também se tornou externa. Ou talvez tenha sido o processo inverso. Antes eles começaram a ser indiferentes externamente e acabou contaminando. Mas o fato é que ele diz que se Tiro e Sidom tivessem visto metade dos milagres que vocês presenciaram, vocês teriam caído de joelhos na mesma hora. Olha que interessante. Ele está falando, se aquelas cidades ímpias tivessem visto os milagres, a quantidade de coisa que eu tenho operado no meio de vocês, definitivamente eles não teriam outra alternativa senão se render. E como está o nosso coração? Quando o nosso coração está endurecido, geralmente aquilo que está acontecendo, os milagres, os sinais, não conseguem nos convencer. Não conseguem nos sensibilizar, não conseguem mexer com a gente. E por essa razão, nós acabamos nos afastando a cada dia mais e mais e mais de Deus. É o que ele está falando de Corazim, de Betsaida. Tantos milagres foram feitos, tantos sinais, tantas coisas vocês testemunharam, mas isso não foi capaz de convencê-los. Por que será? Isso não foi capaz de levá-los a Cristo, de fazê-los se arrepender, de levá-los a estar de joelhos diante do Senhor. Porque o coração dessas cidades estava completamente endurecido. E o que mais impressiona é que Jesus estava ali, presente, encarnado, andando com aquelas pessoas, ministrando, mostrando tantos sinais e maravilhas. Quando você vê no capítulo 10, né, na realidade, a partir do capítulo 8, ali de Mateus, os milagres, as coisas que Jesus ele vai operando no meio daquele povo, são coisas que a multidão ficava maravilhada e eles não tinham como dizer isso é charlatanismo, embora os fariseus tentassem trazer essa mentira, tentassem convencer o povo.
mas estava tão na cara, era tão visível o poder de Deus ali, a autoridade de Jesus, que parecia impossível que alguém não cresça. Como também é nos dias de hoje. No nosso meio, Deus faz tantas coisas incríveis na nossa vida, na nossa história, tantas coisas poderosas, e que parece que é impossível que nós não creiamos, que é impossível que nós não testifiquemos de que é a ação de Deus. Mas quando o nosso coração está endurecido, nós não conseguimos testificar. Nós permanecemos incrédulos diante daquilo que Deus está fazendo. Então o coração endurecido, ele é indiferente. Em segundo lugar, ele não consegue ver e nem reconhecer o que Deus está fazendo. E em terceiro lugar, não consegue se dobrar diante de Deus. Foi o que aconteceu com essas cidades. Apesar do que eles estavam vendo, o seu coração continuava indiferente à ação de Deus. E por essa razão eles não se arrependiam dos seus pecados. Assim é com muitos cristãos. Quando seu coração está endurecido, eles não se arrependem dos seus pecados. Eles se tornam indiferentes às suas atitudes, indiferentes à ação do Espírito e ao apelo e ao poder do Senhor sobre as suas vidas. E em último lugar, e é o que está começando o texto, é o detalhe que começa no texto. Jesus trabalhou muito, mas teve pouco resultado. Um coração endurecido acontece a maior de todas as contradições. Deus trabalha muito, mas tem pouco resultado. Então, o quanto de resultado Deus está tendo no trabalho que Ele está efetivando para transformar e mudar o seu coração, a sua vida, a sua história? Essa pergunta é crucial. E eu vou responder. E eu vou perguntá-la de novo. Quanto resultado Deus está tendo a partir do investimento que Ele está fazendo para mudar o seu coração e a sua história? Que o Senhor possa te ajudar a meditar a esse respeito. Buscar sondar o seu coração, ou na realidade pedir: Senhor, sonda o meu coração, para que eu possa discernir se ele está tão endurecido ou se ele precisa de algum tipo de trato específico do Senhor para que ele não endureça. Amém? Então, que Deus te abençoe, te dê um domingo incrível na presença do Senhor e de bênçãos em nome de Jesus. Amém.